Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo à Semana do Treino Inteligente. Eu não sei se você já me conhece, se você me acompanha ali no Instagram ou nas outras redes sociais, ou se você por algum motivo caiu aqui de paraquedas, caiu na Semana do Treino Inteligente de paraquedas, porque foi convidado por um amigo ou porque recebeu algum convite meu lá pelo Instagram. Mas eu vou então fazer uma breve apresentação para você entender, tá, qual que é a minha experiência nessa área de exercício, né? Como a gente está falando, Semana do Treino Inteligente, então eu vou falar bastante coisa sobre exercício. O que eu faço atualmente? Basicamente, eu trabalho em consultório, tanto atendendo a nutrição, quanto atendendo pessoas que querem fazer exercício e não têm um acompanhamento adequado. Tá? Então, pessoas comuns que têm objetivos de ganhar massa muscular, que têm objetivo de perder gordura, de melhorar a qualidade de vida. Bom, o que é a Semana do Treino Inteligente? Na verdade, é um evento composto por uma série de vídeos e textos relacionados ao exercício e que eu espero que ao final dessa semana você tenha plenas condições de entender se você está fazendo um treino correto, se você tem prestado atenção em todas as variáveis do treinamento que podem ser importantíssimas e fundamentais para que você consiga otimizar os seus resultados dentro da academia. Então, ao final dessa semana, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer alguns ajustes qualitativos, tá? Ajustes ali em alguns padrões do exercício, em algumas características do treino, que vai levar você para a potencialização dos seus resultados. Você vai ter condições ao final dessa semana de entender se a prescrição que você vem recebendo é uma prescrição adequada. É uma prescrição que é feita a partir das bases do treinamento desportivo e das novas pesquisas que têm saído ao longo dos últimos anos. Então acompanha todo esse vídeo de hoje, os próximos vídeos que vão vir, e eu tenho certeza absoluta que você vai mudar completamente a forma como você enxerga o exercício. No vídeo de hoje você vai entender qual é o verdadeiro papel do exercício físico e vai entender que existem formas de se exercitar que são muito mais eficientes, que vão fazer com que você, além do resultado, que o resultado seja melhor em termos de respostas fisiológicas, de benefícios que você consegue conquistar com o exercício, você vai entender que você pode treinar de uma maneira mais simples, de uma maneira mais curta, coisa que é fundamental para você conseguir ter adesão. E, obviamente, a gente não consegue ter um bom resultado com o exercício físico se a gente não faz ele de forma consistente. Então, na primeira parte do vídeo, a gente vai conversar sobre qual é o real papel do exercício físico. Então, será que as pessoas estão atribuindo ao exercício físico o seu papel adequado? Será que você não está esperando do exercício físico mais do que realmente ele pode te proporcionar? Melhor, será que você tem real noção do que o exercício físico pode proporcionar para você? Então a primeira coisa, muitas vezes eu percebo isso quando estou em academias, quando eu trabalhava muitos anos atrás como profissional de educação física de academia, eu já fui professor de musculação, de salão de musculação, já fui coordenador durante muito tempo. E até hoje em dia, nas minhas prescrições, eu sempre mando um questionário e nesse questionário muitas pessoas colocam como principal objetivo com o exercício físico melhorar alguns aspectos relacionados à composição corporal, ou seja, ganhar massa muscular e perder gordura. A gente hoje vive num mundo meio louco, onde a cultura da estética tem se sobressaído muito sobre a cultura da saúde. Então muitas pessoas entram na academia almejando formas físicas que muitas vezes são completamente inalcançáveis. Muitas dessas pessoas que a gente tenta nos inspirar, inclusive nem elas, eu costumo falar que nem elas mesmas são daquele jeito. Então, muito do que a gente vê em revistas e em posts no Instagram é uma construção feita a partir de Photoshop, a partir da melhor pose, a partir do uso de anabolizantes, de medicamentos, de procedimentos cirúrgicos. Então a gente acaba ficando um pouquinho confuso sobre o real papel do exercício. A gente acaba entrando na academia buscando a melhora significativa dessa questão estética e acaba deixando de lado o papel mais importante do exercício físico, que na verdade é a promoção da saúde. É importante a gente se atentar com relação a isso, por um simples motivo. Ao observar esse gráfico que está aí na frente de vocês, a gente vai perceber o seguinte:
a gente vai perceber que o número de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, ele tem um pico ali quando o IMC das pessoas é mais alto. Então, por volta de 30, tá? Que é o IMC considerado de obesidade grau 1, é onde a gente tem uma maior quantidade de pessoas morrendo. E não é difícil a gente perceber que muitas pessoas, mesmo aqui no Brasil, estão com índice de massa corporal acima de 25, que é o da normalidade. Então a gente vai ver que 60% mais ou menos da população brasileira está nessa faixa de IMC próximo, pelo menos acima de 25, tá? Próximo de 30. É onde a gente tem o maior risco da pessoa sofrer problemas que vão levar ela à morte e incapacidades. Tá? Então, de fato, ter muita gordura no corpo é um problema. Então, a gente ter estratégias interessantes para poder combater esse excesso de gordura é fundamental. E o exercício é uma dessas estratégias. O exercício ele é fundamental, ele é coadjuvante, um coadjuvante de peso no processo de emagrecimento. Okay? Então, assim, o emagrecimento ele não é só pela questão estética. O emagrecimento é pela questão de saúde, principalmente pela questão de saúde. Então, na verdade, é o seguinte, o tecido adiposo ele tem uma função fisiológica importante. Ele hoje em dia é conhecido como órgão e ele exerce controle no nosso metabolismo, ele funciona como armazenamento de energia. Enfim, o problema é quando a gente tem excesso de gordura corporal. Quando a gente tem excesso de gordura corporal, a gente vai ter uma descompensação na síntese de proteínas pró-inflamatórias e de proteínas anti-inflamatórias. Então a gente começa a ter mais proteínas pró-inflamatórias e uma redução das proteínas anti-inflamatórias. O que isso vai ocasionar? Um negócio que a gente chama de inflamação. Tá? Na verdade, o termo seria inflamação de baixo grau. Toda pessoa que tem excesso de gordura corporal vai ter inflamação. E essa inflamação é que é gatilho para o desenvolvimento da maior parte das doenças crônicas não transmissíveis que a gente conhece. Tá? Então é essa inflamação que vai fazer com que os indivíduos tenham uma maior agregação plaquetária, ou seja, aquele colesterol que é circulante ali na corrente sanguínea, ele passa a se grudar mais facilmente na parede dos vasos. É essa inflamação que faz com que o nosso fígado ele comece a aumentar de forma significativa ali a produção de triglicerídeos e boa parte desses triglicerídeos acabam ficando ali mesmo, aumentando as chances do indivíduo ter esteatose hepática, depois poder ter uma cirrose ou um câncer no fígado. É essa inflamação que faz com que o nosso músculo tenha uma menor capacidade, por exemplo, de utilizar a glicose. Ele começa a ter um defeito no transportador de glicose, que a gente chama de GLUT4, e esse defeitozinho ali, e essa incapacidade que o nosso corpo tem de utilizar a glicose, faz com que a gente tenha resistência à ação da insulina. E com resistência à ação da insulina, depois de um tempo, esse órgãozinho, que é o pâncreas, pode começar a sofrer. Tá? Aí a gente tem o quadro de diabetes tipo 2 e muitas vezes esse pâncreas pode sofrer ao ponto da gente precisar de utilizar insulina. Então, essas aqui são as principais doenças que a gente tem ligadas à inflamação. Além dessas aqui, a gente tem outras, como alguns tipos de câncer, como hipertensão. E essa inflamação, na verdade, é que é gatilho para o desenvolvimento de boa parte das doenças que a gente conhece. Então, se a gente for analisar uma pessoa ali que tem um estilo de vida inadequado, que tem excesso de peso, a primeira coisa que acontece com ela é a menor expectativa de vida. Então, quando a gente vai olhar estatísticas relacionadas ao número de mortes e período que as pessoas têm longevidade, a gente vai perceber que aquelas pessoas que estão acima do peso, elas têm uma menor expectativa de vida. Elas morrem mais cedo. E o problema, eu costumo falar que muitas vezes não é só morrer mais cedo. O problema muitas vezes está relacionado com a qualidade de vida que esse indivíduo tem. Então, muitas vezes a pessoa não morre, mas ela fica incapacitada. Ela começa a ter uma série de problemas e que pioram muito a qualidade de vida dela. Então, ela vai ter problemas articulares, maior quantidade de dor, maior dificuldade de locomoção, tá? Aí começa a ter problemas respiratórios, ela vai ter uma chance de dormir, ela vai ter uma qualidade de sono pior. Essa qualidade de sono pior faz a pessoa sempre ficar cansada, nunca se recuperar bem, reduz ali o sistema imunológico dela, ela passa a ter uma predisposição a ficar doente mais facilmente de infecções e problemas respiratórios. Tá? Muitas vezes a pessoa acima do peso começa a ter distúrbios psicológicos mesmo, ela tem uma baixa autoestima,
ela começa a ter mais chance de ter depressão, ela tem mais risco de ter osteoporose, ela tem uma série de efeitos que de fato pioram de forma considerável a qualidade de vida. Tá? Então tudo isso a gente tem quando a gente tem excesso de gordura corporal. E o exercício, sim, ele é uma ferramenta muito interessante para ajudar nesse problema. Mas você vai entender que ele não faz milagre. Tá? E para que o exercício possa trazer um efeito significativo, ele tem que ser feito da forma adequada. Ok? Mas vamos lá. Então, a gente falou aqui da quantidade de gordura no corpo, como essa gordura pode interferir negativamente na nossa vida, que seria interessante a gente emagrecer para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, uma maior expectativa de vida. Só que o exercício, o principal papel dele nesse processo, não é o papel do exercício como um agente emagrecedor. O principal papel do exercício é ele funcionar como se fosse um remédio. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, mesmo se não conseguir emagrecer, mesmo se mantiver com o percentual de gordura alto, se ela faz exercício, ela já vai ter uma menor predisposição a desenvolver uma série de doenças. Tá? Nesse compêndio, nesse caderno que a gente tem aqui, que está na tela de vocês, a gente consegue ver exercício, o milagre da cura, o papel do médico em promovê-lo. Então, na verdade, é um manual que fala sobre a importância do exercício físico para médicos. Esse manual foi um manual produzido ali no Reino Unido, no ano de 2015, e que ele tenta estimular os médicos a convencerem seus pacientes sobre a importância do exercício, sobre a importância do movimento. Porque se percebeu que a dificuldade da população em emagrecer é gigantesca. Muitas pessoas não conseguem emagrecer. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas somente 1% das pessoas que tentam emagrecer, elas conseguem sair da obesidade e chegar ao peso normal. Então é um número muito baixo. E se a gente for pensar que para ter saúde a gente só tem que emagrecer, a gente vai entender que muitas pessoas não vão conseguir ser saudáveis. E essa não é a realidade. Se a pessoa começa a fazer exercício físico, ela consegue ter uma redução expressiva de uma série de patologias. Nesse quadro aí, por exemplo, a gente consegue ver que o exercício ele consegue reduzir a fratura em 50%, ele consegue diminuir as chances de osteoporose em 40%, risco de queda em 40%, dor lombar, demência em 30%, depressão 30%, câncer de intestino 45%, câncer de mama 24%. Ou seja, o exercício por si só, independente do emagrecimento, ele já consegue promover resultados expressivos na nossa saúde. Tá? Óbvio que se eu conseguir fazer exercício e ainda emagrecer, eu vou estar muito mais garantido de não ter nenhum desses tipos de problema. Mas uma vez que eu não consigo emagrecer, porque eu tenho uma dificuldade, talvez, ali com relação à alimentação, na verdade o emagrecimento ele é composto por uma rede de coisas e o ponto central para o emagrecimento, de fato, é a alimentação. Mas se eu não consigo me ajustar na alimentação, o simples fato de fazer exercício já me deixa mais protegido, já me deixa em menos risco de problemas relacionados à saúde. Mas agora a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que as pessoas estão fazendo o exercício de maneira correta? Então, assim, a gente percebe que boa parte dos estudos mostra que o exercício é uma ferramenta ineficiente para o processo de emagrecimento. Aí a gente começa a se questionar, mas por que o exercício é ineficiente? Será que é mesmo? E a gente vai ver que alguns estudos apontam isso. Por exemplo, nesse estudo que eu estou apontando aí na tela de vocês, ele é um estudo que ele foi produzido em 2011, né, foi publicado em 2011, e ele mostrou nesse estudo aqui que o exercício físico ele não foi capaz de fazer os indivíduos emagrecerem. Por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui, foi um estudo de 2 anos de acompanhamento, nesse eixo aqui de baixo a gente tem, na verdade, 1 ano de acompanhamento, a gente tem lá 52 semanas, 1 ano, e no eixo de cima a gente tem a perda de peso que os indivíduos tiveram, ok? Na verdade, a gente tem aqui eles saindo do ponto 0 e daqui baixando o peso. O que a gente observa? Que eles pegaram e dividiram em 4 grupos. Um grupo não fazia absolutamente nada, foi o grupo que foi chamado de controle. Deixa eu colocar aqui, grupo controle, não fazia absolutamente nada. Um grupo fazia apenas exercício, um grupo fazia apenas dieta e o outro grupo fazia dieta e exercício. Então a gente observa aqui, na linha de cima, nessa linha de cima aqui, a gente tem 2 grupos aqui.
São os grupos que não tiveram resultado nenhum, que eles começaram aqui no zero, tá? O peso deles inicial, e ao final do estudo continuava no zero, eles não emagreceram nada. Quem são esses dois grupos? O grupo controle, o grupo que não fez nada e o grupo que fez somente exercício. Então, nesse estudo aqui mostrou que o exercício não conseguiu fazer os indivíduos emagrecerem. Aí o grupo que fez dieta emagreceu. Se a gente observar a curva aqui, ele foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Aí pela 36ª semana estabilizou e chegou ao final da semana 52 com próximo de 10 quilos a menos. Beleza. O grupo que fez dieta e o grupo que fez dieta e exercício está no mesmo lugar. Claramente esse estudo aqui ele mostrou que incluir exercício não foi capaz de melhorar o emagrecimento, nem de pessoas que não faziam dieta e mesmo de pessoas que faziam dieta. Ou seja, praticamente fazer exercício, de acordo com esse estudo, não promoveu resultado algum. Então as pessoas, então não vou fazer exercício. Só que aí a gente tem que se questionar uma coisa. Será que esse exercício que eles colocaram aqui foi o exercício feito da forma adequada? Será que eles fizeram o exercício da maneira correta? Então, provavelmente não. E é o que eu observo em muitas das academias. Eu percebo as pessoas simplesmente não fazendo exercício da forma adequada. Eu percebo as pessoas chegando na academia, treinando com pouca intensidade, treinando com pouca qualidade de movimento, fazendo o exercício de qualquer maneira. E isso, obviamente, não vai levar o indivíduo a ter resultado. E a pessoa, a partir do momento que não tem resultado, é claro, ela começa a se desmotivar, porque muitas vezes ela coloca como um resultado interessante seu resultado de emagrecimento. E a primeira coisa, nesse estudo aqui, a gente está vendo que os indivíduos não emagreceram, beleza, mas esses indivíduos se tornaram mais saudáveis. Esses indivíduos eles estavam melhor condicionados, ou seja, tinham uma capacidade cardiorrespiratória melhor, eles tinham mais força muscular, eles tinham uma aptidão física melhor. E isso eu já falei, já nos slides anteriores, que isso por si só já é um grande benefício. Ele já consegue ter melhoras na saúde se faz exercício. Só que não teve melhora com relação ao emagrecimento. E aí, para emagrecer, a gente precisa de várias coisas. Uma dessas coisas é treinar da maneira adequada. Tá? A gente vai ver na terceira aula o efeito da alimentação no processo de emagrecimento. Como esse ponto é fundamental para que a pessoa tenha resultado para o emagrecimento. Tá? Mas o exercício ele acaba podendo ser um potencializador desse processo se ele for feito de maneira adequada. Aqui a gente viu, sendo feito de maneira inadequada, ele não traz resultados muito significativos para o emagrecimento. E assim, beleza. Aí a gente percebe que muitas pessoas não têm feito exercício. A gente percebe que a proporção de pessoas no país que praticam exercício de forma regular é muito baixa. Próximo de 5% das pessoas só praticam exercício em academia. Mais de 60% das pessoas, 70% das pessoas sequer faz algum tipo de exercício regular. E por que essas pessoas não fazem exercício regular? O primeiro ponto, obviamente, né, é que muitos acabam desistindo do exercício por não terem resultado. Beleza, a gente já sabe disso. A pessoa entra na academia, passa ali 2, 3 meses, não percebe muito resultado e acaba saindo da academia. Isso é muito comum, a gente tem esse relato direto. Mas quando a gente vai analisar os dados estatísticos e perguntar para as pessoas o porquê que elas não fazem exercício, o que afasta elas, a gente vai observar nesse gráfico de pizza que tem um aspecto que se destaca muito frente aos outros. Um aspecto que é preponderante, um aspecto que é relacionado a mais ou menos 60% a 70% das pessoas. E esse aspecto, o que é? Não tem tempo para fazer exercício. Então, 70% das pessoas, tá? 70% das pessoas, 69,8%, ou seja, 70% das pessoas relatam que não fazem exercício ou que não estão fazendo exercício porque não tem tempo. Tá? Porque não tem tempo. Provavelmente porque essas pessoas foram orientadas a chegar na academia e ficar ali 1 hora na musculação, a ficar ali 1 hora no exercício cardio, e geralmente esse exercício feito de forma inadequada, com a intensidade baixa, e o que fazia com que ela não tinha resultado. E essa pessoa não tendo resultado, tendo que gastar muitas vezes 10% do dia dela, se ela ficar 2 horas e meia na academia, 10% do dia dela dentro de uma academia, sem resultado, a tendência é que essa pessoa saia da academia. Ela simplesmente vai falar que não vai para a academia, ela não tem tempo, e ela vai fazer o que na academia? Ela não tem resultado, tá? Enfim, então, se a gente pensar
um exercício inadequado, que não vai promover resultado, aliado com exercício longo, exercício entediante, exercício que a pessoa fica tempo ali monótono fazendo dentro da academia, vai afastar essa pessoa da academia, vai fazer com que essa pessoa não tenha consistência. E ela não tendo consistência, com certeza ela não vai colher bons resultados. Bom, e o que a literatura científica atual tem mostrado para a gente? Que é possível a gente obter resultado com treino curto, com treino que você não gasta tantas horas fazendo exercício. Você só precisa saber fazer esse tipo de treino. Então hoje eu vou te mostrar um estudo que foi publicado em 2012 que comprovou que exercício feito de forma adequada consegue trazer resultados muito melhores do que um exercício feito de forma inadequada e que dura pelo menos o dobro do tempo. E esse estudo aqui é um estudo muito interessante que ele comparou um grupo que fazia exercícios tradicionais, esses exercícios que a gente comumente faz em academia, com um grupo que fez exercício de alta intensidade. Um treino que tinha umas características diferentes do que habitualmente a gente faz. Então, primeiro a gente vai entender qual o resultado que esse tipo de programa pode proporcionar para você. E na aula de amanhã você vai entender como fazer esse tipo de treino. Como fazer esse tipo de treino na prática. Esse tipo de treino que pode potencializar demais o seu resultado. Então, como é que foi feito esse estudo? Ele pegou um grupo de pessoas e dividiu. O primeiro grupo fez o que ele chamou de treino tradicional. Treino tradicional. O segundo grupo, ele chamou de grupo que fez o HIIT, High Intensity Resistance Training. Então, Resistance Training é o termo que a gente chama de treinamento de musculação em inglês. Então, ele é como se fosse treinamento resistido intervalado de alta intensidade. Como é que foi? Como é que o grupo tradicional treinou? O grupo tradicional ele fez 8 exercícios. 8 exercícios. Tá? Exercícios para várias partes do corpo, diversos exercícios. O grupo que fez o treino HIIT, ele fez apenas 3 exercícios. Então já começou aí. Um grupo fazia 8, o outro grupo fazia 3. Mas a gente vai mais além. A quantidade de séries por exercício. O grupo que treinava tradicional fazia 4 séries em cada um desses 8 exercícios, o que totalizava 32 séries de treino. Tá? Então fazia 8 exercícios com 4 séries, totalizando 32 séries. O grupo que fez o HIIT, ele fez apenas 3 séries no leg press, 2 séries na puxada e 2 séries no supino, o que totalizava 7 séries, menos de 1/4 da quantidade de séries do grupo que fez o treino tradicional. O grupo que fez o treino tradicional, ele treinava com uma intensidade de carga de 70% do máximo. Isso não é uma carga muito baixa, tá? É um treino que é muito padrão na maior parte das academias, um treino que as pessoas fazem para ganhar massa muscular, para perder gordura. Ou seja, ele executava em cada série desses exercícios entre 8 e 12 repetições máximas. O outro grupo usou um método de treinamento diferente, um método de treinamento de alta intensidade, conhecido como Rest and Pause, pausa e descanso. Então, um método de treinamento que você faz com mais carga. Amanhã eu vou explicar as características, na próxima aula eu vou explicar as características desse tipo de treino, eu vou explicar as peculiaridades desse tipo de treino. Mas o que você tem que entender nesse primeiro momento é que foi um grupo que fez um treino com mais intensidade. Ele executava de 4 a 6 repetições, dava um descanso bem curtinho, depois fazia o máximo de repetições que conseguia e depois mais uma vez esse máximo. No final das contas, o tempo total de treino gasto pelo grupo tradicional foi de 32 minutos, enquanto o tempo total de treino gasto no treinamento de alta intensidade foi de 30 minutos. Então a gente observa que o grupo que fez treino tradicional fez mais de 4 vezes a quantidade de séries totais, gastou o dobro de tempo do grupo de alta intensidade. Agora vamos ver os resultados, vamos ver o que aconteceu? Nesse estudo aqui, eles mediram o gasto energético do repouso, o gasto energético que esses indivíduos tinham depois da sessão de treinamento. Então a gente tem aqui o TT, que é o treino tradicional, aqui a gente tem o gráfico das respostas do treino tradicional, e aqui a gente tem o gráfico das respostas do treino com alta intensidade. Então o que a gente percebe? Que esses indivíduos, tanto o grupo do treino tradicional
quanto o grupo do treino de alta intensidade, quando estava em repouso, gastava uma média de 1.900 calorias. A partir do momento que esses indivíduos eram submetidos ao treino, foi mensurado as horas subsequentes, na verdade as 22 ou 23 horas subsequentes ao treino, e foi observado o quanto de energia esses indivíduos gastavam no repouso. E o grupo que fez o treino tradicional, ele conseguiu aumentar de 1.900 para 1.990 e 99 calorias, 2.000 calorias. Ele teve um incremento de 5% na quantidade de energia, ou seja, ele gastou 5% de energia a mais quando comparado à situação de repouso. Por outro lado, o grupo que fez o treino HIIT, ele saiu das mesmas 1.910 e passou a gastar 2.300 calorias. Ou seja, enquanto um aumentou 5%, o gasto energético no repouso, o outro aumentou 23%, quase 5 vezes mais energia. Então, o que a gente está observando aqui? Que a intensidade do treino, independente da quantidade de exercícios que se faz, ou seja, do volume de exercícios, independente do quanto tempo se gasta para fazer exercício, ela pode proporcionar resultados em queima de calorias muito mais expressivos. Então, nesse estudo aqui, a gente observou que um grupo gastou 23% a mais de energia e o outro gastou apenas 5%. A gente já sabe que o exercício de musculação ele consegue melhorar o nosso gasto energético de repouso, mas a gente não sabia que era nessas proporções a depender da intensidade do treino. E mais, além desse grupo ter gastado, o grupo que fez o treino de alta intensidade ter gastado mais energia, esse grupo também ele aumentou a oxidação de gordura. Então, boa parte dessa energia que foi gasta a mais foi proveniente do gasto de gordura. Então, teve um aumento na oxidação de gordura também. Então, a gente consegue perceber que com um treino muito curto, de 30 minutos, a gente consegue ter um gasto energético no repouso muito importante. E isso certamente vai contribuir para o emagrecimento se a pessoa fizer a dieta ali ajustada, ok? Beleza, a gente está falando aqui da musculação. Então, a gente consegue ter um treino eficiente ali de musculação gastando muito pouco tempo. E lembrando que na próxima aula você vai entender exatamente quais são as características desse tipo de treino que fazem com que a gente consiga gastar muito mais energia, tanto durante o treino quanto principalmente no repouso. E se a gente for observar, a maior parte do tempo que a gente tem no nosso dia é em situação de repouso. Tá? Não é em situação de movimento, é em situação de repouso. É quando eu estou sentado trabalhando, é quando eu estou deitado dormindo, quando eu estou dirigindo. Então a maior parte do meu tempo gasto é na taxa metabólica, no repouso, na taxa metabólica basal. E aumentar essa taxa metabólica basal é importantíssimo para auxiliar no processo de emagrecimento. Mas o que acontece? Habitualmente a gente escuta falar que os melhores exercícios para emagrecimento são os exercícios aeróbios, o que não é uma verdade. O exercício aeróbio é um exercício que é importante para ser somado ao exercício de musculação. Se eu fosse eleger um exercício como o único que a pessoa pode fazer entre musculação e o exercício aeróbio, para o emagrecimento e para saúde de uma maneira geral, eu vou escolher a musculação. Mas eu entendo que o exercício aeróbio tem efeitos importantes ali na saúde, principalmente no que tange a aptidão cardiovascular e outros fatores fisiológicos ali que melhoram a qualidade de vida do indivíduo. Só que muitas vezes aqueles treinos comuns que a gente comumente recebe nas academias são aqueles treinos de 30 minutos na esteira. Antigamente a gente até escutava falar que para começar a queimar gordura, a gente só começava a queimar gordura a partir de 30 minutos, o que é uma grande mentira, não existe isso. A gente consegue queimar gordura com treinos mais curtos. Mas não é essa a questão. A maior parte das prescrições que a gente recebe é de treinos longos, treinos de 30, 40 minutos. O próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte, o American College, ele preconiza que as pessoas tentem somar por volta ali de 150 minutos de atividade aeróbia por semana. Isso dá 30 minutos 5 vezes por semana. Eu considero uma quantidade alta de tempo para o indivíduo gastar fazendo exercício. Pelo menos porque ele vai ter que também ficar fazendo a musculação. Então, se ele gasta 30 minutos com a musculação mais 30 de atividade aeróbica, é um tempo considerável já, ok? Mas o que acontece? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tem um pesquisador que chama Martin Gibala, que é um canadense, que ao longo dos últimos anos ele tem estudado métodos de treinamento muito curtos,
e linkado esses métodos de treinamento a diversos efeitos fisiológicos que culminam na melhora substancial da saúde. Esse pesquisador, Martin Gibala, tá? Ele escreveu um livro que foi intitulado de The One Minute Workout, ou seja, o exercício de 1 minuto. Tá? E como é que é isso? Como assim o exercício de 1 minuto? Eu vou explicar para vocês, a partir da pesquisa que ele fez, né, como ele deu origem a esse livro, mostrando que exercícios muito curtos conseguem promover respostas muito significativas ali na saúde. Um dos estudos que deu origem a esse livro, a ideia desse livro, foi esse estudo aqui, um estudo que foi publicado no ano de 2012, e é um estudo que ele comparou um método de treino, na verdade que ele verificou os efeitos de um método de treino extremamente curto, tá? Um método de treino que a pessoa gastava em alta intensidade 3 minutos por semana. Na verdade, se a gente for somar o tempo que esse indivíduo gastava no exercício, não era só 3 minutos. Tá? Então, como é que foi o protocolo desse estudo? Ele colocou um grupo de pessoas para ficar durante 6 semanas executando 3 vezes por semana um método de treino no qual essa pessoa dava 3 tiros máximos de 20 segundos. E esses tiros eles eram alternados com um período de descanso de 2 minutos. Então o indivíduo chegava, foi feito numa bicicleta estacionária, numa bicicleta ergométrica, ele ficava 2 minutos aquecendo, depois desses 2 minutos de aquecimento, ele colocava uma carga pesada e era estimulado a fazer a maior intensidade possível, ou seja, pedalar o mais rápido que ele pudesse, o mais potente que ele pudesse, por 20 segundos. Treino muito intenso, um estímulo muito intenso, mas apenas 20 segundos. E aí depois disso, esse indivíduo descansava 2 minutos. Ao final dos 2 minutos, ele era estimulado a dar outro tiro de 20 segundos. Descansava mais 2 minutos, finalizava com outro tiro de 20 segundos e depois com uma volta à calma de 2 minutos. O tempo total de treino, tá? O tempo total de treino dava por volta de 10 minutos. Mas o tempo em estímulo, o tempo em exercício, basicamente era 1 minuto. 3 tiros de 20 segundos, realizados 3 vezes por semana, durante 6 semanas. E o resultado que ele encontrou foi de melhor adaptidão cardiovascular em 6 semanas apenas de 12%. Redução da pressão, melhora de outros marcadores de saúde. E quando ele comparou esses resultados com outros dados da literatura, de estudos que duravam 40 minutos, 50 minutos e 1 hora, ele conseguiu observar que esses estímulos extremamente curtos eram capazes de promover resultados significativos e muitas vezes igual ou superior a métodos que a pessoa gasta 1 hora fazendo exercício. Lembrando, 3 minutos de atividade por semana de alta intensidade num treino que totalizava 30 minutos, 10 minutos 3 vezes por semana. Foi suficiente para melhorar de forma exponencial a saúde desses indivíduos que tinham sobrepeso e obesidade. Então ele coloca aqui na conclusão dele, ali na discussão, que apenas 1 minuto de exercício com muita intensidade promove um potente estímulo para adaptações fisiológicas que são linkadas a melhoras de saúde em indivíduos com sobrepeso e obeso. Ou seja, a gente talvez seja um pouco de forçação de barra a gente falar que o treino foi 1 minuto, porque o treino não foi 1 minuto, foi 1 minuto de estímulo em intensidade alta. O treino durou 10 minutos. Mas, poxa, 10 minutos de exercício, 3 vezes por semana, consegue trazer resultado satisfatório. Bom, eu acabei de te mostrar que um treino de 30 minutos, feito 3 vezes por semana, pode trazer resultados muito significativos em relação ao emagrecimento, porque ele é um estímulo que promove um aumento no gasto energético de repouso muito significativo. E alguns estudos apontam que quando o treino é feito com essa intensidade, esse gasto energético ele é muito alto no dia após o treino e mesmo 48 horas ele consegue ser muito eficiente, ele consegue gastar uma quantidade significativa de gordura. Então se eu faço isso 3 vezes por semana, eu vou estar treinando 90 minutos na minha semana. E eu somo com mais 3 treinos de 10 minutos,
que vai durar 120 minutos na semana. Ou seja, 120 minutos na minha semana são capazes de me promover melhoras substanciais na minha saúde. Cara, isso é muito. Será que isso é muito? 120 minutos, 2 horas da minha semana. Isso não chega a dar 2% das minhas horas da semana. Isso dá 1,2% das minhas horas na semana. Que desculpa eu tenho para falar que eu não vou fazer exercício? Falta de tempo? Será que não seria falta de estímulo? Será que não seria falta de resultado? Então, a ideia dessa semana aqui é que você consiga entender quais as características desses treinos que eu acabei de mostrar que podem te promover resultado, que podem te ajudar você a colocar consistência no seu exercício e esse exercício atuar, obviamente, em conjunto com a parte alimentar para te emagrecer, para fazer você ganhar massa muscular, para deixar você um indivíduo completamente ativo e com qualidade de vida. Até porque o principal efeito do exercício é o efeito que ele promove na sua saúde, não é o efeito que ele promove no seu emagrecimento. E ao longo das próximas aulas você vai entender isso. E você vai poder entender, na terceira aula eu vou falar sobre como é que a dieta deve ser realizada para ela ajudar nesse processo. Na verdade, a dieta é o determinante principal do emagrecimento. Então eu preciso ter ajustes na minha dieta de maneira que eu consiga ter resultado expressivo no emagrecimento. E o exercício ele potencializa tudo isso. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai ver alguns outros pontos que são fundamentais para você poder linkar um ao outro e poder conseguir treinar de maneira mais adequada para ter esse resultado. Então, você vai entender, primeiro, quais são os reais benefícios da musculação. Não é só para ganhar massa muscular, ela tem benefícios extraordinários na nossa saúde. Vai entender o que de fato é musculação. Você vai entender também como é que acontece o ganho de massa muscular e como é que você pode estimular ao máximo esse processo. Vai entender também qual é a frequência adequada de exercícios de musculação, quantas séries devem ser feitas por dia, quais os melhores exercícios, porque aquele treino que eu mostrei de 30 minutos que promoveu resultado praticamente 5 vezes melhor do que o treino de 1 hora, ele tinha uma característica. Ele tinha uma característica de intensidade, de quantidade de séries, de escolha de exercício. Então, sem ajustar o treino com essas variáveis, você não consegue ter um treino extremamente adequado. Tá? Então você vai entender, de fato, quais são os detalhes daquele treino de 30 minutos que é 4 a 5 vezes mais eficiente do que um treino tradicional. E aí eu vou te mostrar 5 estratégias bem práticas que você pode utilizar no outro dia já para poder otimizar o seu treino e amplificar seus resultados. Além disso, você vai, provavelmente na terceira aula, a gente vai conversar sobre o treino cardio. Então vai falar qual seria o melhor. Será que eu treino cardio intervalado? Será que eu treino cardio contínuo? Eu acabei de mostrar um lado da moeda para vocês, que um treino cardio de curtíssima duração, ele pode ser muito eficiente para a melhora da saúde. Mas será que ele é eficiente para a melhora do emagrecimento também? Será que a gente tem algum outro treino que seja mais eficiente do que ele em termos de emagrecimento? É o aeróbio contínuo, tá? Aquele treino que você fica ali meia hora, 40 minutos correndo no ritmo contínuo, ou é o treino intervalado como o HIIT, por exemplo? Tá? E você vai ver quais são os efeitos fisiológicos dos treinos intervalados, dos treinos de alta intensidade, que auxiliam nesse processo de emagrecimento. Ok? E para finalizar, como a gente sabe que tanto o ganho de massa muscular quanto a perda de gordura dependem bastante de aspectos nutricionais, eu vou dar uma passada sobre os principais conceitos e principais dicas que eu posso dar para você poder potencializar o ganho de massa muscular e o emagrecimento. E aí a gente fecha essa série de vídeos, tá? E eu sempre mandando alguns textos acessórios para você sair ao final dessa semana completamente com uma visão diferente do exercício e podendo colocar de forma prática alguns desses conteúdos que a gente vai ver ao longo da semana na sua rotina do dia a dia. Para finalizar a aula de hoje, eu fico com uma frase que eu gosto muito do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina e que tem muito a ver com o que a gente vai falar ao longo dessa semana. A falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico e metódico o salva e o preserva. Ou seja, eu mostrei para vocês que o exercício é uma ferramenta fundamental para a melhora da saúde e da qualidade de vida. E isso já se sabe há milhares de anos. Então, eu espero que, ao final dessa semana,
caso você ainda não faça exercício, que você possa sair daqui completamente estimulado. Que você possa já, na semana seguinte, se matricular numa academia, colocar algum desses conceitos em prática e perceber a mudança que você vai ter na sua qualidade de vida. Ok? Então eu fico por aqui, finalizo hoje a nossa primeira aula da Semana do Treino Inteligente e eu vou pedir só um favor para que você, no final, né, na primeira página ali, a gente tem ali uma área um espaço para você deixar comentários. Então eu gostaria que você fizesse um comentário se gostou da aula, se gostou do tema da aula, ou deixasse dúvidas, alguma dúvida que você tenha sobre algum desses assuntos, que eu vou trazer um pouco dessas dúvidas nas próximas aulas. Elas não foram gravadas ainda, então vou esperar que vocês façam as perguntas para eu poder trazer um pouco dessas respostas ali nas próximas aulas. E também peço para que você compartilhe essa aula com seus amigos, tá? Então marque eles no Instagram, marque eles no Facebook, para que eles possam também participar da Semana do Treino Inteligente e, obviamente, conseguir também ter resultados satisfatórios. Obrigado mais uma vez pela presença e te aguardo na próxima aula.